vejo que muitos não têm, né? Eu já vi muito, eu vivi também essa entrada dessa nova geração, que são pessoas às vezes fantásticas, né? A gente tinha muito mais trava, eles não têm trava de nada, só que não tem experiência, né? Mas querem tudo muito rápido, né? Teve uma outra vez que também, logo no início, com 3 meses, não sei o que eu quero da vida, não sei se é isso. Eu falei, mas se você descobrir, você me conta, porque eu também não sei ainda o que eu quero. Então, é como se tudo tivesse que se resolver, né? E aí eu trago um assunto que eu gosto também, que a gente vivia muito num mundo muito cartesiano, né? Lá de penso, logo existe. Na verdade, hoje a gente vive num mundo complexo. E a complexidade, foi o que você falou, ele requer multiconhecimento, né? Os conhecimentos se complementam, eles não são diferentes um do outro, né? Mas só que o interessante é que quando você traz isso para o ambiente hoje, a gente está falando de empresa, mas isso é da vida, né? Isso tá sendo vivido tudo junto, né? Porque você tem ali todo mundo junto. E aí eu ia te perguntar como é que você dá de sugestão assim para esse pessoal que está assumindo o papel de liderança, para os líderes antigos, para os novos. O que você poderia dizer para eles aí? Cada um tem um estilo, cada um tem uma experiência de vida. Eu vou compartilhar um pouco do que eu vivi. E conta depois da pirâmide. Da pirâmide, tem um fator que a gente não está observando nessa aceleração tecnológica que se chama maturidade. E é parte da resposta do porquê os mais jovens eles se aceleram. Porque eles estão tão desconectados com a conversa, vamos simplificar, e mais conectados com um monte de informação, que eles não percebem que eles precisam, em alguns momentos, ter maturidade ou desenvolver maturidade. Isso você tentar pegar o carro e sair dirigindo sem nunca ter dirigido. Você pode fazer? Vai fazer. Então você vai bater. Tá? Para você perceber isso, muitas vezes você tem que colocar em prática o lado humano. E colocar em prática o lado humano vem para essas questões básicas, que é você compreender o outro, é você conversar com o outro, mas principalmente sentir o outro. Quando eu digo sentir o outro, nos lados dessa sensibilidade. A gente tem dificuldade de perceber se o outro está feliz ou está triste. A gente não pergunta para o outro se está feliz ou está triste. E muitas Parece vezes, que é feio até. E muitas vezes esse desempenho, a gente dentro da empresa tem historicamente, a gente tem muito treinamento de vendas, métodos de vendas. Eu sempre digo que a gente não carece de metodologias. A gente tem muitas metodologias. Verdade. A gente carece de pessoas que percebam os outros. Pergunta pro outro. Às vezes tem gente que... A gente já teve situações de gente com síndrome de pânico, etc. Manda só uma mensagem no WhatsApp. Puxa, estou pensando em você. Faleceu alguém. Olha, estou em pensamento com você. Estou aqui rezando com a minha fé, ou sem a minha fé, mas eu sou ateu, pensamento, não importa. Quando você transmite uma mensagem positiva para o outro, você começa a estabelecer um vínculo humano e você começa a criar laços de confiabilidade. Porque o outro, em tese, vai se preocupar com você quando você estiver na mesma situação, pelo menos alguns. Se você despertou aquilo. E quando você começa a despertar, a compreender o que se passa naquilo que é o emocional do outro lado, aí você começa a entender algumas coisas que, se você exigir de uma determinada maneira, não vai funcionar. Então, assim, todo mundo tem um limite, e os limites podem ser de assuntos diferentes. Alguns têm limites para ser conduzido à pressão máxima, porque ele precisa. Funciona. E tem outros que, se você chamar atenção na frente do grupo, não vai. Eu costumo fazer eu faço, por exemplo, reuniões semanais individuais com a equipe comercial e reuniões de equipe. Para o indivíduo, é personalizado. Eu, muitas vezes, me adapto ao outro. E quando é para a equipe, a mensagem é única. E é interessante, na mensagem, quando você é mensagem única, você vê que tem alguns que ficam incomodados achando que não é para ele. E às vezes não é para ele, mas ele está incomodado. Aí eu acerto isso na reunião individual. Por que você está incomodado com isso? Muito boa. Quem disse que é para você, isto era para você? E por que você assumiria que é para você? Porque se você está pensando, poderia ser para você. Então, esse aspecto de você
Assim, eu não vejo resultado sem desenvolvimento de pessoas. Era isso que eu ia até falar, porque pode estar parecendo, o pessoal pode estar olhando, parecendo assim, nossa, mas estão querendo vender um negócio tão bonzinho. Não, mas quando você transforma as pessoas no melhor que elas são, elas vão produzir. Tem que parar aquela imagem que a gente era quase que aquele que fica batendo o chicote. Não, quando você faz as pessoas acharem o seu melhor, elas vão chegar no seu melhor, né? O resultado vai vir, né? Deixa eu falar rapidamente da pirâmide. Eu uso uma pirâmide com o pessoal para ganhar foco, que eu conto ela num sentido, mas ela é montada no outro, tá? Qual é o sentido que eu conto? Você determina um foco. Dentro desse foco, você estabelece o seu objetivo ali dentro, que você vai fazer. A partir daí, você cria rotina. Então, o meu foco, ir na academia. Qual é a rotina? 3 vezes na semana. A partir do momento que você começa a estabelecer rotina, depois de, sei lá, alguns dizem que é 21, outros dizem que é 96 vezes repetidos sem você falhar, aquilo se torna um hábito. Uhum. Quando você começa a fazer isso com diferentes focos e ter vários hábitos, você começa a ter disciplina. Uhum. E quando você começa a conduzir a disciplina recorrentemente, você passa a gerenciar a tua vontade. Ou seja, você determina a vontade. A gente vê isso funcionar muitas vezes do lado positivo, que as pessoas veem de trás para frente. Eu gosto muito de fazer isso, eu tenho vontade, daí eu estabeleci a minha disciplina, eu tenho o meu hábito com a rotina e eu chego no meu foco. Mas quando você não sabe qual é o teu foco, faz o inverso. O caminho, quando ele sai daqui é porque às vezes a vontade é muito grande, mas o caminho que você deu, ele é o perfeito, ele é o correto. Quando você não faz, você não tem vontade. Academia, nem todo mundo tem vontade de fazer academia. E eu vou te dar um exemplo rápido disso também com a minha filha, né? Eu brinco que com meus filhos também, eu faço muito trabalho de conhecimento ali. Foi quando ela estava no final da faculdade, estava ali na época da pandemia, estava no emprego,